Nós que jogamos há bastante tempo, sempre vimos jogos indo e voltando dos holofotes da indústria. Alguns jogos realmente bons, e outros só superestimados. Recentemente, um novo jogo ficou hypado e não sai do assunto dos jogadores mundo afora. Esse jogo é o novo Black Myth: Wukong. E hoje eu estou aqui para mostrar e falar para vocês detalhes e pontos importantes do jogo, para vocês saberem se esse jogo é só hype ou se é tudo isso mesmo. Será que o Wukong é realmente tão perfeito quanto estão falando? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Opa, Tamura passando aqui no começo do vídeo para dizer: se você gosta do conteúdo que eu venho trazendo aqui no canal, deixa o like e se inscreve. Isso vai me ajudar demais a trazer conteúdos com mais qualidade aqui para vocês. Queria agradecer também por terem me ajudado a bater a nossa meta de 500 inscritos aqui no canal. Isso significa muito para mim. Muito obrigado. Mas sem muito mais enrolação, vamos voltar pro vídeo. Antes de começarmos a falar do jogo em si, vamos falar de como todo esse hype começou. Afinal, esse jogo vem sendo comentado desde bem antes do seu lançamento. Há mais ou menos 3 anos atrás, nós começamos a receber os trailers desse jogo. E sendo bem direto, os trailers impressionaram todo mundo. Não só pelo jogo parecer incrível e divertido, mas também pelos gráficos impecáveis que apareceram nas gameplays. Mas isso também deixou todo mundo com o pé atrás, sabe? Hoje em dia é muito comum um trailer de um jogo ser uma coisa e quando o jogo sai, ser outra completamente diferente. Então muitos jogadores ficaram preocupados de como seria o lançamento desse jogo. Até que depois de alguns anos de espera, mais exatamente no dia 19 de agosto de 2024, nós conseguimos finalmente jogar o jogo. Mas será que ele era realmente tudo isso? Agora falando um pouco da história do jogo, Sun Wukong, ou Rei Macaco, traduzido para a nossa língua, é um dos principais personagens de uma lenda mitológica chinesa muito antiga. E nesse jogo, nós jogamos parte dessa lenda. No começo do jogo, nós controlamos o Wukong e temos que lutar contra Lang Shen, o deus do terceiro olho. Nós temos que impedir ele de completar sua missão de matar o Wukong e dizimar a espécie do mesmo. Mas infelizmente, nosso herói falha e é derrotado e aprisionado em uma espécie de rocha. Diversos fragmentos de sua alma são espalhados por diversas localizações, e a partir daí, somos colocados no controle de outro macaco da mesma espécie de Wukong, que está em busca desses fragmentos. Porque reza a lenda, que se todos os fragmentos foram coletados e reunidos, o Wukong irá despertar daquela rocha. Mas agora que eu dei um pouco de informação sobre o prólogo para vocês, que tal a gente falando um pouco dos gráficos? Nessa primeira luta, nós conseguimos ver detalhes surreais dos gráficos. Essa primeira batalha se passa em um cenário onde o chão está coberto com uma espécie de nuvem ou névoa, não sei direito dizer. E a partir desse momento que você ataca com o bastão, essa névoa reage com uma extrema precisão ao movimento do bastão. Isso é um detalhe que me impressionou muito e eu já achei incrível logo de primeira vista. Só que mais pra frente também, vemos um detalhe parecido em uma fase desértica, onde a areia reage aos passos e os ataques do personagem com extrema precisão também. De fato, esse jogo conseguiu entregar tudo o que prometeu no trailer. Disso você não tem que ter dúvidas. Um dos pontos fortes desse jogo ficou bem evidente quando ele saiu: os chefões. Os chefões desse jogo são uma característica forte tanto para o estilo quanto para a trama do jogo. Os chefões se fazem presente o tempo todo no jogo. Só na primeira parte você enfrenta 3, 2 secundários e um principal. Alguns podem até comparar esse jogo com a saga Souls no começo, mas eu diria que o Wukong mistura um pouco da trilogia do God of War com um pouco de Dark Souls. Porém a parte do God of War se faz bem mais presente. Temos batalhas e cutscenes muito bem feitas e que enriquecem muito bem a trama da história. Fora que cada inimigo do jogo é bem trabalhado, cada um deles fica na sua memória. Eu não vou entrar muito a fundo na história, porque eu não quero dar spoilers e estragar a experiência de ninguém, sabe? Mas já adianto a vocês que vocês vão encontrar uma experiência bastante focada em narrativa e com falas complexas. Porém eu senti que boa parte da história você fica meio perdido com o que está acontecendo. E eu não vou mentir. Você precisa pelo menos ter um conhecimento básico da mitologia chinesa para poder ficar por dentro 100% do que está acontecendo em algumas partes do jogo. Isso é meio chato, mas é até interessante, porque faz os jogadores buscarem um pouco mais sobre a história para poder entender um pouco mais a trama do jogo. Mas voltando um pouco a falar dos chefões, o próprio jogo já te dá um gosto de como vai ser o desenrolar do jogo no começo dele, com aquela primeira batalha nas nuvens. As batalhas são muito fluidas,
Isso remete bastante à série Dark Souls novamente, porque as batalhas não te prendem uma linha roteirizada, sabe? Você pode derrotar o chefão da maneira que você bem entender e quiser. Mas fique atento, alguns chefões têm fraquezas a alguns elementos, como magias de fogo, por exemplo. Mas não só esse detalhe foi inspirado em Dark Souls. Esse jogo está cheio de elementos assim. A própria mecânica de se curar usando uma poção que acaba com o tempo vem de jogos de Dark Souls e Elden Ring. E também, temos um santuário de incenso, que nós achamos no meio do caminho das fases, que é uma clara referência às fogueiras da série Souls. Mas já que estamos falando de comparações, que tal nos aprofundarmos um pouco mais nisso? Se você já viu alguma coisa sobre esse jogo, ou até já jogou ele, já deve ter lido ou visto em algum lugar que quase todo mundo está comparando esses jogos com alguns outros títulos passados. Uma das principais comparações são com a saga God of War, afinal, estamos controlando um personagem, derrotando criaturas divinas e mitológicas em busca de um objetivo meio sem sentido, o que lembra um pouco a história de Kratos, pelo menos pra mim. A saga do nosso herói, em busca dos fragmentos de Wukong, me lembra um pouco da jornada de Kratos até o Olimpo. A história me lembra muito a primeira trilogia do God of War, mas a jogabilidade me lembra muito God of War de 2018 em diante. A outra comparação que vem sendo bastante feita pelos jogadores é que esse jogo é bastante inspirado em Elden Ring, o que eu concordo muito, pra ser sincero. Principalmente na direção de arte. Esse jogo aqui me lembra muito Elden Ring de 2022. Eu lembro de jogar as primeiras horas de Elden Ring, onde você é apenas um guerreiro fraco tentando achar um caminho para continuar sua jornada, que é exatamente o que acontece em Wukong. A dificuldade de Wukong não chega a se comparar à dificuldade de Elden Ring, mas ainda assim, é um jogo que vai te testar e desafiar até os seus limites. Você vai morrer muitas vezes, mas vai aprender com seus erros e ficar mais forte, exatamente igual a esse jogo. Eu poderia comparar esses jogos aqui com o Wukong, falando vários detalhes, muitos mesmo, mas esse vídeo teria mais de 10 horas, e ainda precisamos falar de algumas coisas nesse vídeo. Mas sim, acredito fortemente que os criadores desse jogo se inspiraram em outros títulos de peso. Bom, o meu intuito desse vídeo aqui é informar vocês sobre esse novo jogo, dar informações básicas e mostrar um pouco de como ele funciona. Mas a pergunta que não quer calar: vale a pena comprar o Kong? A minha resposta é sim. Eu sei que o valor inteiro que está saindo no jogo é bem salgado. R$300 não compensa em nenhum jogo existente. Mas se você esperar um pouco, vai conseguir pegar alguma promoção bacana para poder jogar essa obra de arte. Se pararmos para analisar um pouco, o Kong é a prova viva de que a indústria de jogos ainda pode fazer jogos bons e, sendo bem sincero, eu acho que as empresas de jogos vêm se redimindo bastante ultimamente. O próprio Kong pode se tornar um tipo de jogo comparativo para outras empresas. Jogos comparativos são jogos tão bons em certos aspectos que as pessoas começam a usar esse jogo para comparar detalhes de outros e dizerem se ele é bom ou não. Um bom exemplo de jogo comparativo é o próprio Red Dead 2, que eu cito em alguns vídeos aqui do canal. Dá uma olhada aí para me apoiar se você tiver algum interesse. Mas finalizando o vídeo, eu espero ter ajudado você a ter mais conhecimento sobre esse jogo. Fique à vontade para mostrar isso para um amigo que tem dúvidas de comprar o jogo ou não. Talvez isso ajude. Mas de coração, obrigado por assistir e até a próxima, pessoal. Boa semana a todos.